Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre escalabilidade de rede. Então vai ser um episódio um pouquinho mais teórico aí do que a gente estava fazendo nos últimos, mas a gente precisa conversar aí e discutir algumas estratégias sobre como escalar, sobre como expandir a rede, né, no futuro, à medida que essa demanda vai chegar em algum momento, né? Então a gente vai fazer aqui alguns estudos, vamos analisar aí algumas possíveis estratégias para expandir a nossa rede, levando sempre como base a nossa topologia de laboratório, né? Então aqui no nosso PowerPoint, olhando aqui para a nossa rede, a gente já consegue ver alguns problemas futuros aqui de crescimento, né? No nosso último episódio a gente fez uma configuração no laboratório para usar VPC aqui, né? Então a gente está usando o Cisco Nexus para emular isso, mas não por nenhum motivo específico, simplesmente porque é uma plataforma virtual onde a gente consegue simular isso aqui dentro do laboratório, né? Então eu tenho aqui a agregação de link nos switches de acesso e eu utilizo esses links aqui de forma ativo-ativo, né? Eu tenho lá o protocolo LSCP fazendo o controle aqui das minhas agregações, certo? Então a gente eliminou aqui as redundâncias por spanning tree. Não estou dizendo que o spanning tree não existe mais na rede, né? Claro que ele existe, tem lá seu papel bastante importante nesse nosso exemplo, mas a nossa estratégia de conectividade para o switch de acesso é com link aggregation e links redundantes ativo-ativo, certo? Então a gente implementou isso no último episódio. Qual que é a minha limitação agora aqui? É quantos switches de acesso eu efetivamente consigo conectar em cada switch core, né? E quantos, enfim, servidores e o que mais aqui, firewalls, roteadores que eu preciso conectar. E em algum momento eu vou acabar batendo na limitação física aqui de portas mesmo do meu switch, né? Vamos imaginar aqui, pegando um exemplo, que a gente tenha lá dois switches de 48 portas, seja lá a fibra ou o UTP, né? Enfim, são 48 portas que a gente tem aqui, mais algumas portas de uplink que eu vou acabar usando aqui para conexão entre os switches core. Também vou precisar de algumas portas, enfim, isso vai chegar na sua capacidade em algum momento, né? Então, como que eu vou expandir a partir daqui? Eu tenho basicamente duas abordagens possíveis quando a gente fala de escalabilidade de rede. Eu posso partir para uma estratégia de escalabilidade vertical ou partir para escalabilidade horizontal. Aí qual abordagem seguir? É claro, como a gente já falou nos outros episódios, depende de vários fatores, né? Depende de, enfim, requisitos de negócio, requisitos de aplicações, né, que a rede vai precisar suportar, requisitos inclusive de geográficos às vezes, né? Talvez eu não possa ter essas conexões no direto para o core, talvez eu precise centralizar isso em uma camada de distribuição para alguns setores da rede, enfim, tudo vai depender, né? Cada caso precisa ser analisado aí de forma particular. Mas vamos pegar um exemplo aqui, se eu fosse aplicar uma abordagem de escalabilidade vertical para essa rede, qual que seria o processo aqui para isso, né? Eu trocaria esse switch core por dois chassis, por exemplo, duas caixas aqui maiores, com mais densidade de portas, mais capacidade de encaminhamento aqui, enfim. Eu tentaria manter essa nossa estratégia de ter aqui os switches de acesso conectados de forma ativo-ativo, né? Então, eu precisaria de duas caixas que continuem suportando esses mecanismos aqui de VPC, MLAG, Stackwise, Aruba, eu não lembro agora o nome do protocolo, mas suporta também. Enfim, aqui a premissa seria que eu consiga manter isso, certo? Então eu mantenho a minha estratégia, coloco chassis, né, caixas maiores no core, vão suportar uma quantidade muito maior de switches de acesso. Mas isso faz sentido, né, ou não? Tudo vai depender, né, como a gente comentou. Então aqui seria um exemplo de escala vertical, certo? Eu simplesmente pego esse meu elemento aqui, que é o core de rede, e eu vou expandir ele sem alterar a arquitetura da rede como um todo. Eu vou simplesmente expandir os equipamentos, certo? Eu poderia expandir, se a demanda fosse essa, eu poderia expandir em memória, enfim. Se fosse um line card, eu poderia trocar um line card por um line card de mais performance, se for essa a demanda. Se a demanda for por portas, obviamente eu preciso de uma caixa maior e vou precisar entregar mais portas. Mas aqui eu estou expandindo o elemento em si, né? Aqui nas camadas
abaixo do meu core aqui, né, lembrando que o que a gente comentou no último episódio, isso aqui que a gente implementou, ele é um core, é um collapsed core, né? A gente tem aqui o core e distribuição nesse mesmo elemento, e aqui embaixo a gente tem a nossa camada de acesso, sendo atendida aqui pelos switches individuais, né? Puramente Layer 2. Mas aqui eu faria então esse exercício de expandir o switch core por caixas com maior capacidade. Aí precisaria analisar, enfim, qual caixa, quais line cards, qual supervisor eu vou colocar nesses equipamentos, quantas fontes eu preciso entregar, enfim, que tipo de conectividade. Aqui a gente nem chegou a falar disso, né? A gente comentou um pouco sobre a questão do oversubscription no último episódio, mas que capacidade eu preciso que sejam esses meus uplinks, né? O meu switch de acesso, será que ele suporta o que eu estou planejando entregar aqui no core? Então, todos esses pontos a gente precisaria avaliar para esse cenário de escala vertical. Uma outra abordagem aqui seria eu começar a escalar essa rede de forma horizontal e com isso também aplicar aqui o conceito de modularidade de rede. Então vamos pegar aqui um slide em branco para a gente fazer um exercício aqui que é o seguinte: eu tenho lá os nossos switches de acesso, vamos chamar aqui de acesso 1 e 2, né? Lembrando que eu não tenho nenhuma conexão entre eles, todo o tráfego aqui passa pela minha camada superior, que é o core, né? Aqui, acima desses switches, a gente tem hoje o nosso core, mas eu vou desenhar ele aqui da seguinte forma: eu tenho lá a conexão entre eles, eu tenho um protocolo aqui que no caso do laboratório é o VPC, né? Mas eu tenho aqui, enfim, poderia ser um stack, poderia ser outro protocolo de outro fabricante, enfim, para que me permita fazer as agregações de link aqui do acesso para essa camada, certo? Então isso aqui não é exatamente igual ao que a gente tem lá no laboratório hoje, certo? Tem aqui link aggregations com LACP, os uplinks ativo-ativo chegando na camada de core. O que eu faria a partir do momento que eu preciso crescer e expandir aqui, além da capacidade que esses meus switches vão suportar? Eu vou transformar esses switches aqui, por exemplo, em distribuição, e vou criar uma camada de core acima dele. Tá? Então eu vou ter aqui efetivamente o modelo de 3 camadas de rede, com core, distribuição e acesso. Tá? Vamos deixar assim o desenho por enquanto. Como que eu distribuo o meu switch de acesso aqui na camada de distribuição? Como que eu, enfim, qual que seria a minha estratégia aqui de utilização dessa camada? Tudo depende da rede, né? Claro, como a gente está cansado já de falar. Mas eu tentaria manter aqui, e o que seria mais lógico, seria manter alguma forma de relação geográfica, talvez. Então, dependendo da proximidade dos meus switches de acesso, eles são atendidos por uma camada de distribuição que está mais próxima fisicamente deles. Então, seja lá num prédio, um andar intermediário, ou em uma rede que está distribuída de forma mais ampla, poderia ser uma localidade um pouco mais centralizada, onde eu coloco essa camada de distribuição e atendo os switches de acesso que estão relativamente mais próximos dele, né? Então eu tento distribuir isso de uma forma estruturada mesmo. Tá? Então aqui, vamos dizer que a gente chegou lá na capacidade máxima aqui dessa camada de distribuição. A gente lotou ele com, enfim, fisicamente ele não tem mais capacidade. Vamos chamar aqui, a gente tem lá um acesso N, né? Então a gente tem aqui vários switches no meio. Aqui no desenho a gente tem só 3, mas imaginem que tem vários, né? E ele está no limite aqui. Então isso seria uma forma. Eu pego outra camada de distribuição, pego outros elementos aqui de distribuição, outros switches. Então teria lá, na verdade aqui seria o D3 e D4, por exemplo. Seguindo aqui a nossa lógica de conectividade. E eu vou atender lá outros switches de acesso aqui por esses elementos. Certo? Seguindo a mesma lógica aqui. Lembrando do seguinte, né, o nosso Layer 2 ele termina aqui.
né? Então o meu Layer 2 ele está abaixo, ele está da camada de distribuição para baixo, certo? Os nossos gateways das redes eles estão aqui na camada de distribuição. Então qual que é uma limitação aqui, qual que é um ponto de atenção se eu tenho esse tipo de arquitetura, né? As VLANs que eu tenho aqui, ou as redes que eu tenho aqui nesse módulo de distribuição, eles não conseguem coexistir nessa camada aqui vizinha, sem que eu tenha algum tipo de overlap, né? Que eu sei que eu tenho alguma sobreposição. Então aqui começa a entrar também na questão de como que eu vou endereçar essa rede, né? Como que eu vou estruturar aqui o meu plano de endereçamento IP para que esses switches de distribuição não tenham overlap, né? Então eu vou ter, por exemplo, VLANs exclusivas aqui dentro, que elas só existem aqui, certo? E elas existem só aqui nos switches que estão nesse módulo, digamos. Para essa outra camada aqui, para esse outro módulo, na verdade, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter VLANs que são exclusivas aqui dentro, que elas não são compartilhadas aqui. Eu não quero estender esse Layer 2 entre todos esses módulos, né? Porque eu começo a ficar com uma rede com um domínio de broadcast enorme, né? Eu começo a ter problemas aqui com o spanning tree. O meu link da distribuição para o core ela vai precisar ser um Layer 2. Né? Eu vou ter que levar as interfaces VLAN, os gateways das minhas VLANs, eu vou precisar levar lá para o core. E eu não quero fazer isso. Né? A ideia da camada de core não é essa, certo? Então a camada de distribuição aqui conceitualmente, né, quando a gente está falando aqui na parte de design da rede, a ideia é que eu termino o Layer 2 aqui, eu concentro o gateway de todas as VLANs que estão abaixo aqui desse módulo nessa camada. Então vamos fazer em azul aqui, inclusive. Isso aqui seria um módulo da minha rede lá, que eu atendo alguns setores específicos aqui, enfim, algumas áreas específicas. Mas essas VLANs elas estão só aqui dentro. Aqui nesse outro módulo, eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu vou ter lá também as suas VLANs específicas aqui. Certo? Então o meu Layer 2 ele termina aqui. Da distribuição para o core, eu vou usar Layer 3. Eu vou usar puramente roteamento IP aqui, com algumas conexões aqui. Então vou precisar de conexões redundantes também, né? Vou precisar fazer algum tipo de conexão redundante assim, por exemplo, onde eu tenho lá todos os elementos conectados aqui com redundância, né? A conexão entre os meus switch core também aí aqui, geralmente eu vou ter esse tipo de conexão, né, entre eles, mas isso é um Layer 3, eu não vou estender essas VLANs aqui para essa camada, certo? Então quando uma máquina, um usuário que está aqui embaixo, quer falar com um usuário que está aqui do outro lado, isso vai chegar aqui na camada de distribuição desse lado, vai chegar no gateway dele que está aqui, né, nessa camada. Daqui para cima, daqui para o core, ele vai ser roteado. O core vai rotear para essa outra camada de distribuição e aí vai entregar aqui para minha rede de destino, que não vai ser a mesma VLAN, não vai ser a mesma subnet que está aqui desse lado. Né? Quando eu segmento a rede dessa forma, eu preciso ter um cuidado aqui com essa questão então de ver como que eu utilizo minhas VLANs. Eu não vou estender ela entre os módulos, né? E o meu endereçamento IP idealmente não vai conflitar, né? Idealmente. Então, fazendo isso, quando eu preciso, por exemplo, mais um módulo de rede aqui, eu preciso expandir ainda mais a minha rede, eu preciso de outras áreas da empresa sendo atendidas, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente seguir o mesmo design. Eu vou usar lá na minha camada de distribuição os equipamentos que eu já homologuei para isso. Eles atendem aqui os meus pré-requisitos de MLAG, Layer 3, né? Obviamente eu preciso de um roteamento aqui com a camada de core. Aí todas as funções aqui de segurança que a gente já falou, enfim, DHCP, snooping, proteção de spanning tree, enfim, isso é padrão, né? Mas o meu equipamento aqui, que eu já sei qual é o modelo que atende, né? Então eu simplesmente vou seguir aqui a mesma estratégia, vou conectar aqui embaixo outra camada, outros switches de acesso nessa outra camada de distribuição e aí vou expandindo a rede de forma horizontal. Né? Isso aqui seria um crescimento horizontal. Então a minha rede ela vai crescer nesse sentido, certo?
agora eu cheguei no limite do meu core, como que eu vou expandir minha camada de core, né? Isso também poderia ser um problema em algum momento, né? Dependendo do tamanho dos equipamentos que eu colocar aqui no core, e dependendo do quanto a minha rede crescer, eu posso acabar chegando num limite físico aqui também, do meu equipamento. Então também teria algumas estratégias aqui para fazer isso. Eu poderia manter camadas core, por exemplo, seguindo essa estratégia aqui um pouco mais distribuída geograficamente, e criar uma camada de super core acima dele. Então um core sendo conectado por uma camada ainda acima dele. Então eu passo a ter essa camada superior aqui conectando uma camada de core, por exemplo, né? A rede realmente precisaria estar numa dimensão bastante grande aqui para que isso faça sentido, né? Outra opção seria eu manter a estratégia aqui na distribuição de escala horizontal, onde eu continuo escalando aqui minha camada de distribuição de forma horizontal, crescendo aqui dessa forma, e no switch core, por exemplo, eu coloco lá 2 chassis grandes que conseguem atender aí com folga, por exemplo, né? Aqui tô simplesmente dando um exemplo, se for o caso, né? Então, tem várias abordagens possíveis, né? Então aqui a gente fez aí algumas simulações, mas é difícil ter um certo e um errado para todos os cenários, né? A gente precisa realmente avaliar aí cada caso. No nosso caso aqui do laboratório, se chegar nesse ponto aqui da gente precisar expandir, o que a gente vai começar a fazer é realmente criar esses módulos. E aqui, a gente inclusive entra num outro ponto. Eu dei um exemplo aqui de modularidade e escalabilidade horizontal para o acesso, né? Mas a gente deve, inclusive, escalar a rede dessa forma para outras funções, por exemplo, para a camada de data center, camada de WAN, enfim, o ideal é que eu tenha lá os módulos de rede dedicados para suas funções, né? Então, abaixo, por exemplo, desse meu módulo aqui, eu poderia ter os meus firewalls conectados aqui num switch, sendo atendidos aqui por links externos, enfim, poderia ter meus roteadores de borda conectados aqui numa camada de distribuição que não está não mais diretamente no core, mas sim numa camada dedicada para a função de WAN, para a função de borda de internet, para a função de data center. Aí eu posso entrar, por exemplo, em outras estratégias, inclusive de arquitetura, né, para minha rede de data center. Eu poderia ter aqui uma rede Spine Leaf atendendo o data center, e essa arquitetura Spine Leaf se conecta com o meu core da rede campus, da rede enterprise, aqui da rede administrativa, né? Então começa a ter, inclusive, a separação aqui dos elementos de rede, né? Mas aí, novamente, tudo depende de estratégias de negócio, estratégias aí de requisitos, enfim, vários pontos aí para a gente avaliar. Então, se você gostou desse episódio, se te ajudou aí de alguma forma, deixa um like aí pra gente, deixa um comentário. Se tiver algum assunto que vocês gostariam de ver aí no canal também, deixa um comentário aí pra gente saber. E vamos fazer o possível para trazer para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí então e nos vemos na próxima.